Bom, hoje eu vou demonstrar as equações de transformação para cosseno da soma e cosseno da diferença entre dois números reais. Então, eu fiz aqui um círculo, uma circunferência, onde estão dispostos os pontos Q, P, A e R. Tá? E esses pontos, eles têm coordenadas. Né? O meu ponto P tem coordenada cosseno de A, seno de A. O meu ponto Q tem coordenadas cosseno de A mais B, seno de A mais B. E meu ponto R, ele tem coordenadas cosseno de B e menos seno de B. Tá? Bom, aqui diz que nessa equação 1 está dizendo que o meu arco, né, de circunferência AQ é igual ao comprimento do arco RP. Tá? Então vamos dar uma analisada aqui na figura. O meu arco AQ e meu arco RP. Então, RP, o comprimento do RP é A mais o B, desconsiderando esse sinalzinho, porque estamos somando comprimentos. Tá? Isso aqui é uma grandeza escalar. O comprimento do meu arco AQ é A mais B. Então, está entendida essa história aqui, analisando o desenho. Bom, então, esse arco, ele é determinado por essa corda, né, RP. E esse arco AQ é determinado por essa corda AQ. Se o comprimento desses arcos são iguais, cada uma das cordas que determinam esses arcos também são iguais. Tá? Os comprimentos dessas cordas. Então, essa corda que determina o arco aqui, essa corda determina o arco RP, o comprimento desses arcos são iguais, então as cordas que determinam esses arcos, o comprimento das cordas que determinam esses arcos também são iguais. Tá? Então, utilizando aí o cálculo para a distância entre dois pontos, então vamos calcular a distância entre o ponto A e Q. Tá? Então, vai ser aí um delta quadrado de x, tá? Mais um delta quadrado de y. Lembrando que esse rapaz aqui é hipotenusa, então vou ter aqui um deltazinho de x e um deltazinho aqui de y. Tá? A mesma coisa que eu vou ter um deltazinho aqui de x e um deltazinho de y aqui para o nosso amigo, tá? Ao quadrado. Então, aplicando essa equação da distância entre dois pontos aí na geometria plana, eu vou ter então aqui a distância entre os pontos A e Q vai ser a abscissa de Q menos a abscissa de A ao quadrado, mais a ordenada de Q menos a ordenada de A ao quadrado. Tá? Você pega aí um livro de geometria analítica decente e vai revisar como que você chega, como que você deduz a equação que calcula a distância entre dois pontos, sendo dadas coordenadas desses pontos aí que você está trabalhando. Tá? Então, quem que é meu x de q? Meu x de q, pelo desenho ou pela notação, né? O meu x de q é cosseno de A mais B. O meu x de A é zero. Tá? Então, cosseno de zero. Quem que é meu y de q? Seno de A mais B. Meu y de A, seno de zero. Tá? Só olhando o desenho aqui. Ó, né? Bom, quadrando então essa expressão, vai ficar cosseno ao quadrado de A mais B, duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Menos 2 cosseno de A mais B. E cosseno de 0 é 1, quadrando esse menos aqui vai ficar mais 1. Quadrando essa expressão, vai ficar seno ao quadrado de A mais B, duas vezes o primeiro pelo segundo, esse termo aqui, seno de 0, vai ser 0, então duas vezes o primeiro pelo segundo vai zerar, e o quadrado desse termo aqui também vai zerar, vamos chegar a esta expressão. Como aqui nós temos cosseno de A mais B e seno ao quadrado de A mais B, cosseno ao quadrado de A mais B e seno ao quadrado de A mais B, isso aí é a identidade trigonométrica fundamental, isso aí vai ser igual a 1, a soma dessas duas funções circulares. Isso é facilmente demonstrado se você tem o seno ao quadrado de um ângulo, está somando ao cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aí vai ser igual a 1. Isso é uma consequência do teorema de Pitágoras, é fácil, é trivial essa demonstração. Tá? Então, esse 1 da identidade trigonométrica fundamental mais 1 que estava aqui vai dar 2, menos 2 cosseno de A mais B.
Então, essa aqui vai ser a minha distância, né, ao quadrado entre os pontos A e Q dado por essa expressão. Tá? Vamos fazer agora a mesma coisa para encontrar a distância entre o ponto R e P. Tá? Bom, aplicando lá a equação da distância entre dois pontos, delta de x ao quadrado mais delta de y ao quadrado. Então, meu x de P é cosseno de A e meu x de R menos cosseno de B ao quadrado mais o y do P seno de A e o y do R menos seno de B, com menos da equação mais seno de B. Tá? Então, vamos dar uma olhando o desenho e olhando aqui as coordenadas. Né? As coordenadas do ponto P, escritas aí em função de cosseno e seno, né, do número real A, e as coordenadas do ponto R, escritas em função de cosseno e seno aí do meu número real B. Tá? Então, as coordenadas aí dos nossos pontos estão escritas em função de seno e cosseno dos números reais A e B. Então, fazendo aí quadrando, né, o pessoal aqui vai ficar quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Quadrando o nosso pessoal aqui vai ficar seno ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Tá? Vamos ver se a identidade trigonométrica fundamental vai nos ajudar aqui. Temos o cosseno ao quadrado de A, seno ao quadrado de A. Então, isso aqui dá 1. Temos aqui um cosseno ao quadrado de B e um seno ao quadrado de B. Então, isso aqui também vai dar 1. Então, esse pessoal que deu 1 mais esse pessoal que deu 1 vai dar 2. Esse termo, não podemos somar com esse termo, então chegamos a essa expressão aí que retorna o valor da distância, né, RP ao quadrado. Como as distâncias, como as cordas AQ, o comprimento das cordas AQ e RP são iguais, né, nós podemos então igualar as expressões 6 e a expressão 10, tá? Os segundos membros aí dessas expressões. É claro que você vai cair numa raiz, se você for quadrar, você vai igualar esses radicandos. Então, para simplificar, nós podemos chegar aí a 2 menos 2 cosseno de A mais B, que é igual a 2 menos 2 cosseno de A cosseno de B, mais 2 seno de A seno de B. Nós simplesmente estamos igualando, né? O segundo membro aqui da equação 10 com o primeiro membro da equação 6, tá? Agora, daqui para frente, nós vamos mexer aí com álgebra. Eu já estou mexendo com álgebra, né? Mas vamos limpar isso aqui. Esse rapaz aqui, nós simplificamos, né? Zerou, né? 2 menos 2 zerou. Ficamos só com esse termo aqui, dando uma limpada na equação 12 para 13. Nós podemos dividir toda a equação, como figura o número 2 em todos os termos da equação, nós podemos dividir toda a equação aqui por menos 2. Então, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. Então, chegamos aqui na primeira equação de transformação para o cosseno da soma entre dois números reais. Tá? Então, cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Vamos utilizar essa mesma expressão, 14, para nós encontrarmos cosseno de A menos cosseno de B. Tá? Como nós podemos escrever isso aqui, em termos dessa expressão? Então, cosseno de A menos B é igual a cosseno de A mais, entre parênteses, menos cosseno de B. Tá? Então, com isso aqui, a gente consegue aplicar essa equação e encontrar uma expressão que calcula, encontrar uma forma que calcula o valor dessa expressão. Tá? Bom, então, aplicando a equação 14 nesse cidadão, né, vai ficar cosseno de A mais menos B vai ser igual cosseno de A, cosseno de B, né, cosseno de B aqui negativo, menos seno de A, seno de B, só que o meu B aqui é negativo. Né? Bom, e esse rapaz aqui não vai acontecer nada com ele. Tá? Se você for dar uma olhada aqui, ó, o seno de B, faz de conta que o B tá, cosseno de B, está aqui. Né? O mesmo ângulo agora rotacionando aqui no sentido, aquele rotacionando no sentido anti-horário, rotacionando, ó o cosseno dele aqui. Rotacionando no sentido horário,
note que ele vai ter o mesmo cosseno, tá? Ó, ele tem o mesmo cosseno, então aquele sinalzinho ali não vai interferir, tá? Então, cadê nosso amigo? Ó, não interfere, tá? Você pode espelhar isso aí para o segundo quadrante também, você pode espelhar isso aí para o terceiro quadrante, tá? Você vai chegar à mesma conclusão. Agora, o nosso amigo seno de menos b, né? Então, os sinais aqui são o contrário, né? O seno de menos b, se nós formos dar uma olhadinha aqui em cima, ele vai inverter, né? Com relação, ó, seno de menos b e seno de b, eles têm sinais contrários, tá? Então, esse menos aqui com menos vai dar mais, tá? Devido à inversão de sinal. Então, aí a gente vai chegar onde? Cosseno de A menos B vai ser igual a cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Então, as equações 14 e 17 são as equações de transformação para o cosseno da soma e cosseno da diferença, tá? Não esqueça aí de dar o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e Feliz Natal!